Podemos sentar. Hoje, no Evangelho, a leitura, desse 32º domingo do tempo comum, quem vai nos catequizar e vai nos ensinar são duas pobres viúvas. Jesus apresenta, tanto na primeira leitura como no Evangelho, essas duas figuras das viúvas que eram exploradas pelos sumos sacerdotes, os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Por isso que Jesus começa o Evangelho dizendo: cuidado com o ensinamento dos fariseus, tomai cuidado com os doutores da lei e os fariseus, porque eles exploravam as viúvas. Então são duas viúvas que vão nos ensinar. E o que elas têm a ensinar a muitos de nós é o que nós temos dificuldade de fazer. Tem muita gente que tem dificuldade de partilhar. Uma pessoa que não aprende, que não sabe partilhar, não aprendeu ainda a amar. Hoje é dia do dízimo também, né? O padre sempre diz: um paroquiano que não é dizimista ainda não aprendeu a amar. Goste você ou não, é isso mesmo. Então Jesus ensina, e Jesus observa, Jesus cuidava. Diz que na porta do templo as pessoas entravam e depositavam. E ofertar, doar a Deus já é a prática do dízimo, né? As pessoas sempre, Jesus também foi aquele que primeiro ensinou e partilhou. Jesus sempre partilhou. Jesus era generoso e ensinou a ser generoso. E diz que ele observava como as pessoas entravam no templo e depositavam, como nós na hora do ofertório fazemos nossas ofertas. Quando você dá o seu dízimo, né? E Jesus cuidava. E dizia, que alguns depositavam grandes quantias, mas para serem vistos, elogiados talvez, não sei. De repente entra uma pobre viúva, muito pobre, tinha apenas 2 pequenas moedas, talvez era tudo que tinha para sobreviver. E foi lá e depositou as 2 únicas moedas. Interessante. Depois disso, Jesus chama os seus discípulos e diz que aquela pobre viúva deu mais do que todos. Mas como assim deu mais? Se eles doaram grandes quantias. Aqui Jesus diz: esses que doaram grande quantia, não que o valor em si, Jesus não está questionando o valor monetário, se foi muito pouco, mas é com que intuito que eles fizeram. Diz: enquanto que aqueles deram aquilo que sobrava, que não fazia falta, não lhes fazia nenhuma falta, aquela pobre viúva, do seu pouco, do seu nada, ela deu tudo o que tinha. E Jesus elogiou o desprendimento. Uma coisa é eu dar o que não me faz falta. Não me faz falta, sobra. Outra coisa é eu me dar aquilo que me é necessário, sem o qual talvez eu até vou padecer. Só quem ama de verdade é capaz de um gesto tão nobre e tão grande. Na primeira leitura, nós temos uma imagem bem parecida. Outra viúva, o padre falou que tem 2, eu falei de uma, então tem mais uma. Vamos para ela. Na primeira leitura, Elias, o profeta, a caminho de Serepta, cansado, faminto,
né? Se encontra com uma viúva que estava apanhando lenha, né? Ele a chamou e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. É o profeta. Quando ela ia buscar água, Elias disse ainda: por favor, tinha pedido água, agora, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. E ela respondeu: pela vida do meu Senhor, eu não tenho pão. Tudo que eu tenho, diz, é um punhado de farinha, um pouco de farinha, umas gotas de óleo, que dá para fazer no máximo um pãozinho, para que eu e meu filho possamos comer e depois esperar a morte. Veja, tamanho sofrimento, a pobreza, porque as viúvas eram desprezadas, eram deixadas de lado. Os mestres da lei, os doutores, que viviam no tempo rezando, por isso cuidado, não que a oração seja um pecado, mas que nem o pai diz, que adianta rezar e depois sair lá fora e fazer a maldade. O que adianta rezar e acender vela e sujar o piso da igreja com cera, se o meu coração não derrete? Primeiro derreta o coração, depois acenda a vela. Está vendo? A caridade. E ela diz ao profeta: olha, eu não tenho quase nada, mas em obediência, ela ia fazer um pãozinho para ela e o filho comer e esperar a morte, porque tamanho era o abandono, o sofrimento, era esquecida e marginalizada. Mas ela, em obediência, fez conforme o profeta mandou, pediu, né? Diz aqui o texto. A mulher fez como Elias lhe tinha dito. Comeram ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor havia dito por intermédio do profeta Elias. É assim mesmo. Ontem nós tivemos a missa da unção, né? O padre pediu que cada um trouxesse uma coisa para partilhar, um prato. Vocês sabem que se a paróquia fosse comprar, ia faltar. Mas como todo mundo trouxe e partilhou, segredo da partilha, todos comeram e depois fala: padre, de onde que veio, onde é que o senhor comprou tanta comida? Eu falei: não, eu não comprei nada. Se fosse eu que tivesse comprado, não ia comer nem a metade, que o padre também é munheca, né? Pensa num padre mão de vaca, né? Eu chamo de um ótimo administrador, mas se quiser chamar de munheca, pode chamar, mas é um bom administrador. Venho de família de gente que sabe administrar, graças a Deus. O segredo, sabe o que foi? Porque todos partilharam. Todo mundo trouxe um pouco daqui, um pouco dali, todos comeram e ainda quem trouxe um pastel levou mais 5 para casa de volta. Quem trouxe um pedaço de bolo, um pedaço não sei do que, comeu o pedaço que trouxe, porque todo mundo, veja o que é. Por isso que Jesus, quando a gente sabe partilhar, não precisa multiplicar. O segredo não é a multiplicação. Jesus, quando fez o milagre da multiplicação, dizia: eu vou fazer o milagre da multiplicação, porque vocês ainda não aprenderam a partilhar. Porque se vocês soubessem a partilhar e dividir o que cada um tem mesmo do pouco, todo mundo comeria e ninguém passaria fome. Está vendo, meus queridos irmãos e irmãs? Quem ama, partilha. Quem é egoísta, não partilha. E pode vir rezar aqui o dia inteiro, aqui, viu?
A fé, se a fé não chega no bolso também, é só acender vela em vão. A fé tem que tocar o bolso também. E é verdade. A fé precisa tocar o bolso também. Compromisso. Manter a casa de Deus. Sustentar a paróquia. É dever, obrigação dos paroquianos. Vocês sabiam? É. Aliás, tem até mandamento. Os mandamentos da igreja. Pagar o dízimo segundo o conforme, socorrer a igreja nas suas necessidades. Não são os anjos do céu quem fazem isso, são os paroquianos. É um dever de cada um de vocês, e a gente deveria fazer com amor e carinho. Que bom que eu sou dizimista, que bom que eu posso ajudar a minha paróquia, é a casa de Deus. Eu deveria ser feliz do pouco, do muito. Jesus elogiou aquela pobre viúva porque ela deu tudo que tinha. Talvez se ela tivesse mais, ela teria dado mais. Mas mesmo para dizer que ninguém é tão pobre que não tenha nada a ofertar, como ninguém é tão rico que não precise de ajuda de ninguém. Do nosso pouco, do nosso muito, segundo a grandeza ou a pequenez do coração, porque é assim que a gente faz. Quando o coração é grande, a gente partilha. Quando o coração é pequeno e mesquinho, a gente não doa nada, porque o coração é pequeno e mesquinho. As duas viúvas de hoje têm muito a ensinar muita gente por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.